E E aí? aí? Boa Olha só, noite! com efeitos, eu tô gostando, hein? Estamos aqui já incendiados aqui, Ju. Tudo bem, amigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Que Fico feliz de estar aqui bom. com você. Ah, não mais que eu, não mais que eu, hein? Eu falei, poxa, Paganella, consegue lá uma horinha, nem que seja sábado, por favor, entendeu? Porque essa galera de Floripa, assim, é outro mundo, né? Gente, Floripa tá no Brasil, tá, gente? Ai, Senhor. Muito fantástico e muito gostoso aí, né? E como é que tá a sua nova temporada aí? Então, tá sendo uma bênção, né? É muito novo para mim, porque eu nunca morei perto de praia, né? Mineiro só viu cachoeira e É, pão de queijo. Então, pois é, eu ainda não tô uma mineira desenvolvida, entendeu? Porque eu vim para Brasília, não tô ainda, assim, sabe, com esse nível de iluminação que você tá, porque eu ainda tô em Brasília, né? Ainda não tem praia. a Brasília é maravilhoso. Tô com saudade daí, né? É verdade, eu também gosto dessa terrinha. Amigo, olha, que prazer mesmo, sabe? Estar aqui com você. Eu honro a sua atmosfera, honro aquilo que você carrega, os seus amigos. Sou super agradecida ao Amém. Paganella por ter nos conectado aí, super agradecida de você ter estado conosco aqui algumas vezes. Olha, o Jacobelli E aí, aí, ó, poxa, Márcia aí, ó. Jacobelli, aí, ó, então aumentou agora. Aumentou a nossa resposta. A gente não pode falar e nem contar qualquer piada aqui, que tem um Total, mestre. E total. depois que eu tô, brother, pleiteando uma vaga aí na mentoria dele, você precisa me ajudar. Então eu não posso falar qualquer coisa, senão ele falar, ah, meu Deus, vai que hoje é minha application e eu não tô sabendo. Demais. Mas incrível. E eu me lembro daquele café que a Foi gente tomou por grandioso. horas, né? E que a gente falou sobre movimento. Então, quando a Amanda me mandou que a gente ia falar sobre movimento, eu falei: ah, meu Deus, que incrível, porque você tocou minha alma, meu espírito, minha atmosfera aquele dia, falando sobre fazer movimentos, né? Foi assim, muito incrível. E então, obrigada por estar aqui, obrigada por podermos ter a oportunidade de trocar figurinhas com você. Ontem foi incrível com seu amigo, com esse parceiro Jacobelli aí. Foi incrível essa semana com a Carol Pfeiffer. Então, essa semana foi Só benção. só bênção. Então, Vamos o que lá. vamos falar aqui sobre movimento? Então vamos lá, vamos nessa. Então, Vitor, eu também queria agradecer aqui, deixa eu dizer que eu também me sinto muito honrado de estar aqui. O Ivan está aqui, ó, meu sócio, a Amanda está aqui também. Que Ele sabe legal. o quanto eu falo que você tem entre as mulheres mais grandiosas e espetaculares que eu conheci na minha vida. Eu falei com o Felipe um dia, Gente, né? A gente não estava faz sentado. propaganda enganosa, porque Não, é depois, entendeu? verdade, é verdade. A gente estava sentado no evento do Fórum 55, né? E você estava falando. Você tem uma Amanda, né? Que fica com você também sempre, Tem né? uma Amanda, super, super querida. E o JB também tem uma Amanda. Aqui somos bem de Isso. Amanda. Então. E ela faz a parte de tradução quando junto do seu lado, né? Também, sim. Isso. E eu lembro desse dia que a gente estava lá no backstage, você estava falando com alguns homens que eram, acho que era dos Estados Unidos, não sei de onde que era, e numa frequência tão rápida que eu falei, meu Deus do céu, aonde ela tá? Essa frequência dela não tá aqui, tá em outro lugar dessa terra. E eu lembro que depois que terminou, né, ele disse assim, ó, você falou como uma rainha. E isso ficou gravado em mim, eu não esqueci desse dia. Meu Deus, sério, uau! Obrigada por essa validação, amigo. Que lindo. Obrigada por isso, hein? Muito Obrigada bom, por muito bom. isso. Vamos lá, então. Então Então vamos vamos lá. lá. Esse é o cara que fala sobre movimento melhor que ninguém, gente. Criar um movimento. O dia que ele sentou para tomar um café comigo, ele falou: "O que é que você quer da vida, do futuro?" Aí eu comecei a falar, aí ele me trouxe assim essa chamada, esse insight, essa atenção para movimentos e uau, desde que eu ouvi sobre isso, né? Isso mexeu comigo diferentemente, isso mexeu dentro Amém. de mim. Então, hoje, o que você puder Vamos compartilhar lá. conosco sobre isso. Vamos lá, então, Bispo. Primeiro, vamos dizer para todo mundo, né, deixar contextualizado o que é um movimento.
na verdade, o movimento é uma coisa que sempre existiu desde que o mundo é mundo, e o mundo se move e muda por meio de movimentos, né? Sim. Então, assim, como é que você pode mudar algo no mundo hoje que você acredita que já precisava ser mudado há muito tempo? Você tem que criar um movimento para isso acontecer. E que é nada mais nada menos que você convocar pessoas que também queiram fazer essa mesma mudança que você deseja e saber organizar essas pessoas como uma tribo e mover essas pessoas para uma direção. Uau! Então, esse livro aqui, ó, é bem legal. Ó. Fala que são 50 discursos que marcaram o mundo moderno. Todos que estão aqui na capa são pessoas que existem um mundo antes e depois dele. Por isso que eles estão aqui, né? Pessoas que foram eternizadas por um legado e eternizadas por buscar lutar por uma causa que gerou um grande impacto no mundo. E eu sempre, desde pequeno, assim, Bispo, eu sempre tive no meu coração que eu vim aqui para cumprir com uma missão muito maior, sabe? Do que minha própria vida. Eu sempre tive isso desde pequeno, assim, eu sabia que ia fazer algo muito grande e eu falei, deixa o Senhor me usar, né? Vamos ver onde que isso vai dar. E você está conseguindo me ouvir bem ou o áudio está baixo aí? Não, eu tô te Tá? ouvindo bem, tô te Tá ouvindo, vendo? mesmo com um fone só. Tá Se tudo... alguém estiver comentando, não, mas Responde aí, pessoal, se tá não bom tem o ninguém áudio. comentando. Para mim tá bom. Eu Tá. tô de fone. Beleza, E então. aí Vamos então continuar. você vim para fazer algo maior do que eu. Exato. Então, na verdade, esse sentimento, assim, muitas pessoas têm, né, no coração. E eu comecei a me perguntar o que eu poderia fazer para, de fato, conseguir gerar uma mudança grandiosa no mundo. E quando eu entendi que, na verdade, todas as pessoas que passaram por essa terra e que conseguiram fazer uma mudança grande, capaz de eternizar seu nome na história, né, e ser lembrado por séculos e séculos, você imagina que estou aqui com a foto do Luther King na minha frente. Sim, O Luther uau. King, imagina, vão ser os meus, sei lá, bisnetos, 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 vai saber quem foi ele, né? Nessa terra, Sim, vai saber o sim, que ele fez exato. aqui. E eu sei que tem muitas pessoas que têm uma causa muito bem definida e que gostariam de saber como que faz para que outras pessoas pudessem também comprar essa causa e lutarem. E na história, Bissa, quando você vai pesquisar um pouco mais, você vai entender que existem pontos em comum na história de todos esses líderes. Existem coisas que eles fizeram, que fizeram com que eles liderassem multidões, e coisas que outras pessoas não fizeram e por isso são lembradas. E eu Hum, comecei a olhar na história, né, o que tinha em comum entre todos eles, e depois comecei a fazer uma pesquisa que se tornou uma pesquisa da minha vida. E eu acredito que eu vou morrer uhum. pesquisando como que as pessoas podem conseguir cada vez mais guiar multidões. Então, o que eu gostaria de falar aqui nessa live, deixar aqui, é o exato passo a passo que está por trás da liderança desses grandes líderes que fizeram com que eles fossem capazes de mover multidões. Esse é o objetivo dessa live. Então, Tá, assim, tá para ótimo. quem que é, né? Para quem deseja isso. E eu acredito que tem muitas pessoas aqui, né, Bíblia? Com certeza, eu acredito que essa galera que está aqui tem exatamente essa atmosfera de deixar a assinatura no universo. Então a gente vai aprender hoje, hein? Exato, exato, exato. Show de bola. Então, vamos lá. Ó, vamos pensar aqui, então. Tudo começa, eu gosto de dizer, com a fagulha, né? O que é a fagulha, Bispo? A fagulha é algum momento da vida da pessoa que ela se incomoda com alguma coisa no mundo que ela fala assim, ó, isso não deveria ser dessa forma. Madre Teresa de Calcutá, em algum momento, olhou e falou, não Uhum, concordo que a fome deveria existir no mundo. Luther King não concordava que brancos e negros tivessem direitos diferentes. uhum. Gandhi não concordava lá na Índia que Sim. o país não fosse um país independente. Então, essa fagulha, eu acredito que nasce, é uma coisa que eu acredito, tá? Que todo ser humano, em algum momento da Terra, ele vai ter esse chamado. Vai explodir alguma coisinha dentro do coração dele. É um chamado para uma missão maior do que a própria vida, tá, Bispa? É algo Eu assim, que está creio, acima de seus próprios prazeres. Você sabe muito bem disso. eu E, sei, eu sei. e essa fagulha, se ela for estimulada da forma certa, ela vai virar uma chama, né? E vai começar a arder muito forte dentro do coração da pessoa. Então, é uma frase que eu gosto muito, que fala assim, ó, que o entusiasmo é a maior força da alma. Conserva
e não te faltará forças para conquistar aquilo que desejas. Então, eu fiquei pensando, né? Quantas... Oi, Bis, voltou? Oi, voltou, voltou. Voltou. Quantas? Fico pensando, quantas pessoas naquela situação ali, ah, onde brancos e negros tinham direitos diferentes, né, em que eles não tinham os mesmos direitos naquela época dos Estados Unidos, também não se revoltavam e não concordavam com aquilo. Quantas pessoas também não tinham esse desejo de mudança? Sim, Então, inclusive, outras pessoas tentaram fazer antes do ter fim. Por que não conseguiram? Aí é a sim, pergunta que vem, verdade. né? Então, assim, ó, a fagulha nasce. Você tem que, do segundo passo, fazer com que essa fagulha se torne uma chama para Uma que você se chama. incendeie e vive incendiado. E a partir daí, é a habilidade sua de estar tão incendiado para conseguir incendiar quem está à sua volta e ajudar quem à sua volta agora está incendiado a incendiar outras pessoas. Que aí seria a passagem da tocha. Então, se eu Uhum. pudesse deixar em três coisas, Uau, é a fagulha, a chama e a tocha. estou anotando aqui. A fagulha, a chama e a tocha. Tocha. Passagem da tocha. Uau, que lindo. Gostei desse ritual, hein? Demais, né? Então, então vamos falar sobre a primeira coisa aqui, que é a fagulha. Vamos, a fagulha. Vamos para a fagulha. Eu nunca esqueci de uma palavra que eu ouvi da única vez que eu fui na Comunidade das Nações, que eu sentei lá na frente com o Felipe, ele estava tendo uma palavra que eu não lembro se era Rávila o nome dela. Rávila? Rávila Isso. Canton. Tá vendo tanto que me marcou? Até o nome eu Ó, lembrei. Né? incrível ela. E ela falou sobre a questão do propósito da gente estar alinhado com o propósito do Senhor, né? Que não há separação nisso. E aí ela falou de Uhum. 4 pontos que fariam com que você descobrisse, de fato, qual é o seu propósito, né? E isso está ligado com seus sonhos, seus talentos, com as provações que você vai passar na vida. E tem mais um ponto que eu não lembro. Sonhos, Mas, talentos e provações. exato. Sonhos, talentos e Uau. provações. E e esse ponto da provação, eu acho muito forte, porque quando você vai ver os líderes que conseguiram incendiar o mundo de verdade, todos eles fizeram isso através da indignação que eles tinham sobre algo que estava errado no mundo. Todos. A maioria. Você vai pegar lá a própria história do Gandhi, você vai ver o quanto ele sofreu com a própria luta que ele queria tirar o povo daquilo. Então, a gente tem que entender que muitas vezes o maior sofrimento que a gente passa na Terra, se a gente souber entender isso, pode se tornar a nossa maior missão para poder acabar com esse sofrimento que nós já passamos na vida de outras pessoas. Exemplo, Uau. eu tive depressão na minha vida, né? Então, eu passei pela depressão, graças a Deus, o Senhor eu falo até rindo, nem eu estar falando, né? Mas é porque eu tenho tanta gratidão por Deus ter me deixado permitir passar por isso, para me aperfeiçoar, que eu falo assim, né, rindo. E, Bispa, hoje a gente tem um movimento que se chama Assuma o Controle. E esse movimento é um Assuma o movimento controle. Assuma o Controle. Assuma o controle. Antes só de você falar do assuma o controle, eu só Fala aí. queria Conclui. concordar com você nisso, porque eu acredito, e inclusive amanhã eu vou falar um pouquinho sobre em que etapa da guerra você vai estar, você que está nos assistindo, se puder estar comigo 17 horas no CN Play, e você está me fazendo lembrar de um tópico que eu vou falar amanhã, que Vai. dores muitas vezes destampam poços da nossa vida. Não é só estratégias, ou só meditação, ou só espiritualidade, ou só jejum, ou só oração, mas quando você é esticado, inclusive se você vai ver, né, como que você treina músculos em academia, né, que deve ser seu caso, do Paganella, né, é com o estresse. Então você tem um Isso. estressor, né? Inclusive o Nassim Taleb fala muito disso no antifrágil. Então, se você
causa dor e estresse, existem componentes que vão sair para fora, né, redundante, mas sair para fora de dentro de você mesmo para cumprir um propósito. Então, eu acredito, eu só quis interferir aqui, ou sei lá, concordar com Não, você, porque eu tá acredito concordando. muito nisso, amigo, Amém, que assim, amém. nenhuma dor é desperdiçada, que, Isso. sabe, a dor é exatamente essa hora de nós colocarmos, ela é um ativador, né? Ela é um sinal que vai colocar coisas para fora, né? Eu super concordo Total. com isso. Total, total. Peraí, meu amor. E é legal, né, quando a gente começa a entender que pô, tudo que acontece na vida de quem, eu falo isso, né, todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se a gente está passando por a dor, é porque a gente tem alguma coisa para aprender ali, né? E muito, Exato, né? Se não é você isso? faz dela um aprendizado, né? Então vamos lá, Exato. mas aí você ia falando de outro tópico aí já. Isso. Então, eu estava falando sobre o ponto dos líderes que têm a indignação sobre algo. É a indignação. Eles olham para algo e falam assim, ó, eu não concordo que isso deveria ser assim na Terra. Ponto. E deixa eu colocar o fone aqui, Vista, porque a minha esposa disse que o áudio não está muito bom. Então, vamos Ah, resolver então isso, tá bom. tá? Então tá bom, vamos Espera aí. colocar. Ó, responda aí se vocês estão ouvindo melhor agora com o fonezinho aqui. Ficou mais forte, sim. Então tá. Graças a Deus a gente tem a esposa na vida, né? Porque senão, Ai, meu Deus, e dois é linda melhor do ainda, que né? um. É isso aí. Bom demais. Então vamos lá. Tava falando, ó, deve ter melhorado aí, tá, gente? Se melhorou, deixa o fogo aí pra nós saber que o negócio ficou melhor. Bom Melhorou, demais. melhorou sim. Então vamos. Então, assim, vamos continuar aqui. A gente tava falando sobre. Lembra aí disso? Estava falando sobre as pessoas que têm uma entrega em comum na vida, né? Tem algo Isso. além e que também elas ficam indignadas com o Pronto. problema que elas, né, que elas enxergam. Então, eu tenho até um autor que eu já li, Ah, e ele fala o seguinte, que quando você está indignado com algo para resolver, esse é o problema que você veio para isso. resolver, né? Isso. Essa indignação, né, que é esse desejo real de mudança, é algo que ele tem que é fortalecido no coração de muitas pessoas. Eu pego a minha própria avó tá aqui, ó. Minha avó é uma das Ah, que minha avó é minha linda! mentora assim, Sério? Meu Deus! Que a linda! minha avó construiu um movimento que vai ser eternizado assim na minha cidade, lá de Paracatu, né? Porque olha só, vamos falar do caso dela exemplificando para todos, né? Então, assim, movimentos pode ser de diversas formas, tá? Pode ser social, pode ser empresarial ou pode ser um movimento político, beleza? Então, eu tô dando... Pode falar. Outra coisa que você ia falar, que a Jéssica está me lembrando aqui, é que você ia falar do projeto Assuma o Controle. Aí o pessoal está aqui, lembra ele que tem que falar. Sim, Olha que legal. Não, a gente vai falar, vamos falar. Então, eu vou dar dois exemplos aqui diferentes. Eu vou falar aqui nesse caso, porque as pessoas, muitas vezes, elas confundem as coisas, né? Porque o movimento significa você liderar pessoas para mudar o que você não concorda no mundo. E isso pode ser diferentes causas, tá? Pode ser social, pode ser empresarial ou pode ser política, beleza? Então, o exemplo que a gente fez com o Assumo o Controle é um exemplo mais voltado para uma causa empresarial que tem uma causa social, porque a gente usou isso dentro de um negócio. Mas falando especificamente aqui da minha avó, ela não concordava que idosos chegassem no final da vida e não tivessem mais lazer. Tivesse que ficar dentro de casa, aprisionado, sem lazer nenhum. Uau. E a vida fosse uma vida que perdesse o sentido, né? Vamos dizer assim. Então, ela sempre se perguntou como que ela poderia fazer para que os idosos, né, pudessem ter momentos de convívio entre eles, pudesse voltar aquela juventude idosa, vamos dizer assim. Uhum. E ela criou um projeto que chama-se Projeto Conviver, lá na minha cidade, que é um projeto onde ela reúne todas as sextas-feiras cerca de 300 idosos que se reúnem. Meu Deus! 300. Uau! E aí eles vão dançar forró, né? Vão lá fazer as coisas que eles gostam. E a minha avó foi a líder que começou isso tudo, né? E é legal ver que ela puxou esse movimento que hoje ela já está, vamos dizer, aposentada da liderança. Ela passou a tocha para outras pessoas que continuam levando todos esses encontros.
E é um grande exemplo, né, de alguém que olhou para uma coisa e falou assim, eu não concordo, vamos mudar isso aqui. E fez acontecer, né? Vamos, Uau. e quer complementar aí, Liz? Não, não, Vamos lá. não, pode falar, Show. pode falar aí. Eu acho que o pessoal tá. Esse seu tema, assuma o controle, trouxe Pessoal, quer saber? bastante, Vamos lá, trouxe então. bastante, ativou aqui, hein, Então, a vamos. energia da live. Então, o Assumo o Controle foi o seguinte, foi um projeto que, como eu passei por esse momento de depressão em minha vida, logo depois eu conheci o Pyong Lee, tá? Que a gente se tornou grandes irmãos, e ele falou para mim que ele estava abrindo um projeto, que é o Instituto Quasa, que ele tem atualmente, que é um instituto de hipnoterapia para ajudar pessoas que estão passando por doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade, síndrome do pânico e diferentes maus dos séculos aí, vamos dizer, né? Sim, sim. E a gente inicialmente precisava primeiro reposicionar isso, porque muita gente, eu gosto de dizer isso porque é igual você falando de coisa quântica. O pessoal muitas vezes não entende que existe ciência por trás das coisas e acha que é viagem, né? Então a hipnose era a mesma coisa, né? Falava hipnose, o pessoal, meu Deus do céu, o que é isso? É de capeta, não sei o quê. Ou achava que era uma coisa só para brincadeira, né? Então vamos dizer assim, comer cebola com gosto de maçã, isso é hipnose. E, na verdade, a parte da hipnoterapia é tipo isso, o pessoal achava que era só isso. Até porque ele, o Pyong, fazia os vídeos no YouTube só assim, né? Fazendo brincadeira, a página de entretenimento. É verdade, é verdade. E aí a gente começou, logo depois a gente queria reposicionar para mostrar o quanto que a hipnose poderia ser uma ferramenta poderosa na vida das pessoas, para fazer com que elas pudessem assumir o controle da mente através dos exercícios. E a gente construiu um movimento chamado Assuma o Controle, e a gente criou essa hashtag, né, que se tornou o grande mantra aí. E através dessa hashtag a gente fez camisetas, a gente fez pulseira, a gente fez tudo que você pudesse imaginar para que a gente pudesse promover isso para a tribo poder usar e a gente poder conseguir fazer com que essa causa se espalhasse. E aí, Bissa, existe uma coisa bem legal que as pessoas muitas vezes não entendem sobre isso. A gente colocou a hashtag na frente para as pessoas usarem a camiseta e a gente queria que por trás daquela camiseta existisse uma história, que é uma coisa que todo líder precisa saber. Contar uma história sobre aquilo que ele quer mudar no mundo. Então, por que é importante, na hora que você definir o seu movimento, né, você criar uma tagline, que seria essa hashtag aí, eu gosto da modelo da seu uso e governar, que eu gosto muito. Por que é importante, né? Porque a pessoa usa a camiseta lá, você assume o controle. Olha o que já aconteceu aqui, todo mundo ficou curioso. O que é esse assume o controle? Exatamente, o que é? Aí me dá a oportunidade de falar o seguinte, nós estamos no mundo aonde as pessoas estão cada vez mais sem o controle de suas mentes. Porque e isso pode levar a depressão, ansiedade, e infelizmente isso tem sido o grande mal do século. E as pessoas nem têm errado hoje mais por não saber o que tem que ser feito. Elas sabem o que tem que ser feito. Porém, não tem controle. E esse controle falta. Então, justamente, nós criamos um movimento para ajudar as pessoas a assumir o controle de suas próprias mentes para fazer o que precisa ser feito. Aí, toda essa história que eu contei está por trás de uma hashtag. Entendeu? E aí, então, aí é o primeiro ponto. Aí faz um círculozinho, você gosta de anotar. Conta uma história sobre essa mudança que você quer fazer. Constrói uma cultura. Essa cultura tem que ser o seguinte. Um aperto de mão que você vai ter específico. Uma fala específica que a tribo vai reconhecer quem está dentro e quem está fora. Uma forma de assinar diferente. Então, você imagina, né? Como você reconhece muitas vezes uma pessoa que faz parte de uma igreja ou de outra? Pelo como ela fala. Então, muitas vezes ela repete... Será como é que o povo da CN fala, Bruno, para você? Tinha uma frase que eles repetiam sempre no Fórum 55. Qual que é, Paganella? Fala aí, Felipe. Fala aí, Felipe. O que o povo da... O que essa tribo fala? Fiquei curiosa agora. Teve um dia que eu falei com o Felipe, falei, Felipe, tem uma coisa que todo mundo repete, e falou assim, vem da bispa isso, que ela que fica repetindo. Sério? Ainda bem. Eu não lembro o que era. Quer dizer que eu já estou fazendo cultura, gente. Exato. E essa cultura,
são conjuntos de valores específicos que as pessoas têm, de roupas que as pessoas utilizam. E é legal porque quando o líder é uma figura pública... Ah, a Jéssica lembrou aqui. Uau! Uau, é isso mesmo! É isso. Gente, olha, ninguém copia, essa hashtag é minha. Jéssica, isso. já manda fazer camisetas, porque a hashtag é minha, hein? Bruno, você tem que me ajudar com esse movimento. Olha, eu já tenho a cultura, já é a cultura. Pronto. Uau, era isso mesmo. É que eu lembrei da nossa conversa no café que você falava uau, aí eu adorava aquilo. Ah, é verdade. Isso aí já é meio que parte do meu dia a dia, gente. Eu nem lembro. Nem lembrava que eu estava imprimindo um movimento ou uma cultura. É por isso que alguém disse aí sobre o da sua avó, que movimentos as pessoas pegam. Foi um comentário bem bacana, depois que você vê, que as pessoas pegam e nem percebem que é movimento. Só vai, né? Tipo assim. Gera curiosidade. E quanto mais a pessoa consegue colocar. E é engraçado, né? Que a pessoa, eu tava nesse dia do Fórum 55 e eu vi você falando uau, aí depois eu vi alguém lá dentro falando uau. Aí eu falei, ó, as pessoas aqui falam uau. Então, se eu continuar assim, no 1, 2, 3 cultos, pode ter certeza que eu ia começar a falar uau também e não ia ter jeito, entendeu? É natural. A gente está aceitando membros virtuais agora. Pronto. A Exo Church, então vem com a gente. Bora. Mas vamos lá. Então, construir uma cultura. Essa cultura, já dei um exemplo aí. A comunicação, ela precisa ter elementos únicos que façam a gente entender quem está dentro e quem está fora. Ó, quem está dentro e quem está fora. Uau! E a comunicação da tribo, ela vai se dar de 4 formas diferentes. Ela vai se dar de líder para membro da tribo, membro da tribo para líder, membro da tribo para membro da tribo e membro da tribo para membro de fora. É aqui que está o poder, entendeu? Porque quando você tem a cultura bem definida com os valores, que é nada mais nada menos que, olha, são 3 coisas: o que acreditamos, o que queremos e o que devemos fazer. Uau, olha essas perguntas, repete aí. O que acreditamos? Jéssica, anota e deixa aí na live. Vai lá, Jéssica. O que Jéssica. acreditamos, o que queremos. E o que devemos fazer. Nossa, muito legal. E aí você transforma isso em uma narrativa que conta uma história sobre quem somos e qual futuro queremos construir. Por isso que... E você vai ver, né? Por exemplo, olha lá. A Jéssica vai digitar aí, o pessoal está perguntando para... Jéssica, digita aí, vou anotar tudo. Digita aí, Jéssica, o que acreditamos, o que queremos e o que devemos fazer. Deixa aí pra gente. Isso. Muito legal. Aí, olha só, por exemplo, como é que você vai começar a diferenciar? Porque dentro desse ponto do que acreditamos, cada pessoa acredita de uma forma. Você vai perceber que, por exemplo, dentro do movimento cristão, vamos falar assim, né? O movimento que eu faço parte e tudo mais, você é uma grande líder, eu busco me tornar cada vez mais. A gente tem diferentes tribos dentro desse mesmo movimento. E como você diferencia uma tribo da outra? Pela cultura, pela forma que um fala, pela maneira das roupas que um veste, pela forma que um bate palma. Entendeu? Que assim legal, que se diferencia. É mesmo, né? Isso, gente. isso. Será que a gente se veste bem, viu, Paganella? Vê aí. Se a gente não dá precisando mudar nossas vestes. E aí é questão de posicionamento, né? Que incrível isso! Uau! Que uma incrível. Cultura, por exemplo, que existe dentro da comunidade das nações e que é alguma coisa que me chama muita atenção, né? Existe. Porque, assim, você pode fazer de forma consciente ou inconsciente, mas a cultura existe. Né? E uma coisa que eu gosto é o ponto, e a Carol falou isso na live que eu estava assistindo, o ponto de vocês falarem abertamente sobre prosperidade e demonstrar, e isso é um ponto específico, né? E demonstrar que que o dinheiro é uma ferramenta, né? A gente não vai ser escravo do dinheiro, mas ela é uma ferramenta que ela pode potencializar, as coisas boas, né? Exatamente, sim. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos
num ser completo, né? Você não Isso. pode ser bem-sucedido só espiritualmente, você não pode ser bem-sucedido só emocionalmente e nem só economicamente, né? A própria palavra shalom que a gente ama falar aqui é nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Então, se você está com dívidas, contas, credores, pessoas cobrando, tem uma coisa quebrada. E quando a gente está quebrado em alguma área, né, em qualquer área, ferido, relacionamentos quebrados, nós não estamos inteiros, né? E o Isso. que Jesus disse? Eu vou e vou deixar com vocês um shalom. Então, nós precisamos, Deus tem interesse em que nós sejamos pessoas completas e também tem aquele texto que a maior parte de nós cristãos temos decorado, que é João 10:10, que fala, olha, eu vim para vocês terem vida e vida abundante. Né? Eu até acho que o Peter Diamandis escreveu o livro depois que ele leu esse versículo. Então, e existe uma coisa que até a Dominique está aqui também, que é uma grande amiga minha, sócia, que a gente está com um projeto maravilhoso agora na parte fitness, e ela gosta muito da palavra quântica também. E você foi a primeira pessoa, a primeira, dentro de uma igreja que eu vi falar a palavra quântico. Sério? E aquilo é sério. Uau. Isso pra mim, tanto que eu falei que ó, você vai pra live, Dom, pra você conhecer a Dice. E você falou ontem, né, com o Jacobetti também, né? Falei, eu amo. Eu acho que eu quero propor para Dominique, para você, para outras pessoas, a Lígia Gon também gosta, para a gente fazer uma semana aí falando sobre quântico, né? Sobre energia, física quântica, né? Sobre frequência, sobre atmosfera. Eu iria lá, entendeu? A gente pode desenhar aí. Olha, vamos marcar isso com a Doma e vou falar com ela pra gente poder marcar alguma coisa, porque eu tava até estudando mais nos Estados Unidos, lá eles levam muito a sério essa questão. Eles colocam como medicina da energia. Então tem pessoas. É bem massa. É bem massa. Sim. Mas é muito legal mesmo. Vamos lá. Vamos continuar. Então, aqui. Construindo a cultura. Você estava aqui falando para a gente que precisa construir a cultura e que tem que ter alguns elementos que são únicos, que vai nos diferenciar, né? Que diferencia a tribo dos demais, né? Isso. Aí foi esses pontos que eu comecei a falar, né? Uhum. Agora a linguagem, talvez a linguagem seja a coisa mais importante. A mais importante isso, a linguagem. A linguagem, você troca o nome das coisas, entendeu? Então, por exemplo, no meu caso aqui, as pessoas que me seguem sabem como que eu falo. Isso eu fui mudando aos pouquinhos, tá? Existem as linguagens que são genéricas. Essas linguagens genéricas, elas não vão criar muita identificação, não, tá? E tem as linguagens que são mais específicas, que é essas que você tem que cuidar de construir, né? Então, por exemplo, vamos falar assim, ó. Eu poderia ficar repetindo, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. Ia pegar... A galera ia começar a repetir. Só que, se alguém lá de fora visse alguém falando vamos pra cima, não ia conectar diretamente que é alguém que pertence à tribo que me segue. Por quê? Porque é muito genérico ainda a comunicação. Muita então, gente fala, né? Muita gente fala. Como que eu troquei? Eu troquei pra vamos incendiar. Entendeu? Ah, por isso que eu tô vendo um monte de chama aqui. Agora eu entendi. Eu falei, gente, eu nunca vi uma live com tanta chama. Então funcionou. Porque a galera põe mais chama do que coração aqui hoje. Então vamos incendiar. Olha, Paganella, me ajuda aí no meu vamos. Entendeu? Amei isso. Demais. Amei. Que legal. Essa forma aqui, ó, e é engraçado ver isso, né? Ó, a Karina acabou de colocar uma chama aí. A Karina é uma líder nata também. Quero te conectar com ela, pessoa maravilhosa. Tá criando um grupo de mulheres gigantesco agora. Todas as mulheres que eu conheço top, eu falo junto. A gente tem que juntar esse povo. Né? Por favor, hein? Por favor. E o pessoal colocando aqui chama é uma forma de falar o quê? Ó, eu tô incendiado. Ou seja, esse conteúdo tá me gerando um incêndio interno. Eu tô com você. Sim. E quem tá comigo sabe o que simboliza a chama. Isso que é legal. Então, assim, olha lá, hoje o João Pedro tá aqui, tá todo mundo colocando, agora começou, né? Que lindo! Olha aí. Gente, eu vou pôr também, hein, gente, pra eu não ficar fora do movimento. Calma que eu tô achando chama aqui dos meus emojis. Vamos lá. Vai falando aí que eu acho a chama aqui, que eu não posso ficar fora. Então, o que eu falo sobre isso, Bispa? Que a gente precisa construir essas comunicações e o próprio Instagram, ele também... ele dá essa possibilidade através dos emojis, né? Só que é toda a história que está por trás. Então, por exemplo, teve uma live que o Thiago Nigro fez recente, que ele falou sobre a questão da maçã,
que dentro da maçã existe a semente, e a semente ela pode criar outras várias maçãs. Para falar da questão da multiplicação. Aí ele falou, então quem vai ser o multiplicador, deixa a maçãzinha aí. Então, o que simbolizava as pessoas deixar aquela maçãzinha? Essa história que está por trás. Entendeu? Sim, da multiplicação, né? Aí, o que eu gosto de falar para os líderes, né? Nesse caso, eu falaria para você. Pega aí pega o WhatsApp. Diamante? Ah, tá. O WhatsApp. O WhatsApp, e clica lá nos emojis, né? E começa a ver todos os emojis. Aí você vê assim, gente, deixa eu ver um emoji aqui que eu poderia colocar. Por exemplo, o Modeladas tem o diamante, né? Deve ter, né, gente? Acha aí, me ajuda aí. Tem, vamos lá. É que o Modeladas tem o diamante, né? Que você tem o diamante. Então deve ter aí nos emojis diamante. Tem, Quem achar primeiro, manda vamos botar aí, o diamante. Porque olha aí. Então, aqui, as nossas lives, achou já? As nossas lives daqui pra frente, gente, vai ter que ser tudo com diamante, entendeu? E aí, ó, olha lá o Olha diamante. o Bruno, olha que lindo esse diamante azul aí do Bruno, olha que lindo. Isso, é isso, olha lá o diamante. Agora, o que você teria que fazer disso? Contar uma história. Por que do diamante? Quando alguém estiver colocando. Eu ainda não sei, o pessoal tá colocando diamante, eu não sei o que significa. Pode dizer o que é? Você pode Posso. Por que nós decidimos pelo diamante? Inclusive, a Lígia Goma, pena ela não, acho que ela não está por aqui hoje, que quando ela está, ela sempre interage. Ela é a criadora desse diamante, foi ela que criou. E nós pensamos em quê? A palavra modeladas vem de modelo. Inclusive, é bem interessante que hoje, né, as pessoas falam, vou modelar fulano, né? E é exatamente essa ideia, né? Do molde, do modelo que você pode replicar. E o diamante, ele é uma das pedras que quanto mais modelada, mais vai sair o brilho dele, mais vai sair a beleza dele. Se você pegar um diamante bruto, você não vai ver beleza nenhuma, mas quanto mais facetas, cortes, modelagem, designer você faz nele, mais a refração da luz sai ou acontece, né? Não sei como que diria aí, mas mais você tem luz dele, mais você tem beleza dele. Então a nossa ideia é sempre deixe-se ser modelada. Você pode se modelar inspirado em alguém, ou como você pode ter Deus como seu modelador, ou até a dor, né, como sua modeladora. Olha isso. Então, quando alguém estiver colocando... Vou até buscar aqui, ó. Quando alguém colocar, então, esse diamante, eu estou querendo falar a seguinte história. Que eu sou uma pessoa que me modelei para ser uma pedra preciosa que vai reluzir no mundo. Seria isso, Olha né? aí, me modelei para ser uma pedra preciosa para reluzir no mundo. Gostei dessa história. É isso aí. Não sabe onde está, meu amor. Lá no quarto do papai tem. A Caris está aqui me pedindo ajuda técnica. Vem aqui, Caris, falar oi para a galera. Já foi. Ela só queria uma ajuda técnica. Ai, Senhor. Uau, já gostei, olha aí. Né? Então vamos contar a história do diamante. Ó. Viu aí? Então, quando as pessoas tiverem... Aí você pode criar, né? Eu reluzo no mundo. Vamos começar a criar as frases de impacto que tem que existir para as pessoas poderem ver. Então, eu criei, por exemplo, né, o nome do meu movimento é Incendei. Então, essa é o nome. E aí eu criei símbolos também, tem a questão da... Aí tem toda uma história por trás. Tem o mascotezinho nosso, que é a Fênix, que é para poder explicar. Que legal! Isso, então... Tem tudo isso que você tem que criar. Por quê? Porque essa história que está por trás é o que vai fazendo as pessoas terem curiosidade. Então, assim, ó, essa é a palavra. Por que a gente cria frases específicas, cria espécies de linguagens únicas, códigos mesmo, né? Vamos dizer assim. Para que quem está de fora fique curioso. E aí, quando a pessoa que está de fora pergunte o que significa, aí conta toda a história, aí a pessoa fala, quero fazer parte disso. Entendeu? Uau, que legal. É isso. Por isso que é legal. Incrível, incrível, incrível. E isso dá você falando assim, dá essa ideia da força da tribo, do diferencial da tribo, da singularidade da tribo, né? Isso. Então, assim, da liga da tribo, da sinergia da tribo. Enquanto você foi falando, eu fiquei pensando, porque quando você citou uma frase aí,
dar nomes ou dar novos nomes, eu fiquei lembrando do Nassim Taleb, no livro dele, Antifrágil, porque eu amo esse livro, gente. O que o Bruno está falando tem muito a ver. Inclusive, a Fênix vem desse livro. Gente, hoje, esse livro está aqui em alta hoje. Tá. Ele fala uma coisa bem interessante. Metade da vida que existe, nós ainda não demos nomes a ela. Então, à medida que você dá nomes para as coisas começam a vir à existência, e aí entra muito da questão do quântico, né? Que existem tantas coisas quânticas entre nós e que nós ainda não as vimos ou que não chegou na nossa mente que a gente possa nomear. Por exemplo, neurociência. Um dia esse nome não existia e essa ciência também não existia. As pessoas falavam, uau, existe ciência e existe cérebro, mas não existe neurociência, não existe a ciência do cérebro. Então, quando nós começamos a dar nomes, as realidades começam a existir. Fazer sentido. Isso fazer sentido, isso tem muito a ver. Ah, demais. Incrível, incrível. Demais. E aí deixa você que é uma pessoa muito criativa, que eu já pensamento, toda pessoa que pensa rápido é criativa, né? Eu gosto então tem que deixar agora a mente, o subconsciente trabalhar, né? E tudo vir, inspiração vir, para você começar a pensar cada vez mais como criar esses pontos de conexão através de linguagens e aí você estender isso para as coisas, né? Então, pulseira, brochezinho, né? Muito incrível. Ô, Paganella, já negocia nossa consultoria aí com o Bruno, tá? Manda já para linkar, porque, olha, Modeladas presencial vai acontecer, gente, em 22 de julho. Brasília já está basicamente aberto, já estamos, inclusive, com documento para abrir as igrejas. Claro que a gente vai fazer tudo com distanciamento, com máscara, com gel, né? Quem sabe até lá não precisa de mais máscara, mas se tiver, a gente vai ter umas bem divertidas. Mas, Bruno, seria ótimo você vir com a gente para nos ajudar a criar coisa. Claro. Negocia aí, tá? Paganella. Com certeza. Eu estou em busca de líderes, né? Então, essa é a minha missão. Então, pronto. Então, a gente precisa do Macau a semana que vem, tá? Um vídeo. Show. Vamos marcar assim. Vamos lá. Então, esse ponto da cultura, eu adoro falar disso aqui, porque é uma coisa que eu fico vendo, né? E olha, eu vou entrar num papo até um pouquinho mais profundo, porque eu queria muito te perguntar sobre isso, tá? Uma pergunta mesmo, para ver sua visão. Eu acredito assim, que um ser humano, quando ele se conecta com a causa, que é maior do que a própria vida dele, entenda, ele está contribuindo para algo que é maior do que seus próprios prazeres individuais, entende? Ele está mudando o mundo, que é não só a vida dele, é todo o redor que tá sendo colocado em jogo aí. Eu acredito que um ser humano, quando ele luta por uma causa, que é maior do que a sua própria vida, ele está mais propenso a usar 100% dessas habilidades físicas, emocionais, espirituais em torno daquilo. Porque eu fico pensando comigo, né? Falando do maior líder de todos os líderes, que é a nossa referência, que é Jesus. Eu fico imaginando isso. Às vezes, a Alessandra me fez uma pergunta um dia. Eu trabalho muito, eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalho, sabe? Mas às vezes é pesado, né? E aí um certo dia eu tava reclamando, falei assim, nossa, eu tô trabalhando muito, mas ela falou pra mim assim, Bruno, você deixaria tudo isso pra jogar videogame? Que é uma coisa que eu gosto muito, entendeu? Você deixaria tudo pra poder jogar videogame, só pra ficar jogando videogame, porque você ama jogar videogame? E aí, poderia, né? Imagina ser jogador de videogame profissional, vamos dizer. Sim. Aí eu falei com ela assim, sabe, Alessandra? Não. E não porque não era... Talvez seria o que eu mais gostaria de fazer na vida, né? Vamos dizer assim, ficar jogando videogame o resto da vida. Mas é uma coisa que no meu caso, seria algo para satisfazer somente os meus prazeres. E eu estou aqui por uma missão muito maior. Então, eu não vou me mover somente pelo meu próprio prazer. Eu vou me mover por uma causa que eu sei qual é e eu tenho que continuar com ela, independente se está dando prazer ou não. E aí, onde eu queria colocar isso aqui, pontuar, eu queria que você me dissesse, até para eu me alimentar aqui da palavra que eu espero que você traga para a gente. Imagina que Jesus, naquele momento ali do deserto, né? Satanás apresentou e falou, olha, você quer deixar tudo agora? Quer deixar essa missão e reinar sobre essa terra aqui, ter tudo isso aqui, todos os entes e tudo mais? E ele falou, sai de perto de mim que eu vou continuar aqui. E decidiu ir até o final, né, passando por tudo, tem que carregar a cruz, tudo que ele fez para cumprir com o propósito dele.
Independente se havia prazer ou não naquilo ali, ele estava até o final fazendo. Como que você percebe isso hoje no ser humano? E quão importante para você é alguém entender isso e colocar essa causa para dentro do peito? Então, isso é... Uau! Isso aí é, como dizem, dá pano para manga, né? A gente poderia falar muito sobre isso. Mas tem duas coisas. Eu acredito que quando você se alinha com a sua força, você consegue enxergar o seu propósito, o seu destino e carregar a sua missão. O que acontece com esse texto é bem fantástico, porque Jesus, ele é batizado por João Batista e ali a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre ele e tem uma voz do alto que diz: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E diz depois desse texto que o Espírito Santo é quem o conduz ao deserto. Então o Espírito Santo é que o conduziu à dor, ao momento difícil. E lá no deserto, ele recebe todas essas propostas, ou seja, ele é testado nas coisas mais básicas da vida dele, sobre fome, sobre poder, né? Porque isso é o que geralmente a humanidade é testada, sobre questões alimentares, sexo ou poder. Então essas são as tentações mais básicas. E Jesus fala: olha, eu não vou ceder a você, por quê? Porque eu sei qual é o chamado que eu vim fazer aqui. E aí eu penso que cada vez que nós rasgamos a nossa vida, como Apocalipse já diz, tem pessoas que resistem até a morte, resistem o sangue, dão a vida, fica talvez com mais cabelo branco, ou com uma dor, ou com uma enxaqueca, mas resistir a tentações, ou resistir a questões que estão fora de ética, a questões que estão desalinhadas. Se você resiste a isso que o Bruno estava falando agora, ao bel prazer, porque existem coisas que são boas, mas que você vai gastar um tempo e que você só vai preencher o seu ventre. E se eu pego aquela energia, porque eu acredito que todos nós chegamos ao mundo com uma quantidade de energia, e se você pega aquela energia, e você pode pegar a energia e falar: não, eu vou gastar com o meu prazer, com a minha diversão, com isso, com aquilo, e também com a minha missão. Mas se você sacrifica algumas coisas, não estou dizendo que você tem que sacrificar o prazer e a diversão no geral, mas você canaliza mais aquela para a sua missão, essas são as pessoas que trazem impacto ao mundo. Enquanto você estava falando aí eu já estou lembrando de Steve Jobs, aí eu já estou lembrando do Bill Gates, de tantas outras pessoas que canalizaram a sua energia. Todos nós temos um container de energia. E para onde eu canalizar a energia é o que vai trazer impacto. Se eu simplesmente dividir a energia com tudo que existe na vida, nós não vamos trazer impacto. Jesus canaliza a energia dele para uma missão. Eu vim aqui para salvar a humanidade. Então ele identificou a dor da humanidade naquela época, era o quê? A humanidade estava desligada de Deus. Então ele era a ponte. Então eu e você que resolvemos canalizar a energia para alguma missão, nós somos a ponte para levar o mundo para um outro lugar. E isso é para todo mundo, sim, mas nem todos vão se sacrificar para isso. Eu acredito que não existe como você entregar grandes missões sem a moeda do sacrifício. Assim, até hoje eu não vejo como você se deleitar nos prazeres do mundo, saciar tudo que a sua alma quer, ter todos os prazeres que você quer e entregar a sua missão. Missão e prazeres, né, tem uma concorrência aí, porque às vezes quando você vai olhar muito para o seu interno, só para o carro que você quer, para a casa que você quer, para a família que você quer, né? E eu não estou falando de prazeres desregulares, mas quando você olha só para o interno, os seus olhos não ficam abertos para ver o externo. E a pessoa que geralmente carrega essa questão da missão, de trazer um movimento, de trazer um impacto, ela vai olhar para a família, ela vai olhar para as necessidades dela, para a viagem internacional dela, mas isso não vai ser a única coisa para a qual ela vai olhar, né? Faz sentido? Poderoso. Uau! Uau! Olha aí. Uau. Aí, gente, ó. Eu entendo por que você segue essa mulher. Eu vou botar um uau aqui também. Poderoso.
Nossa, e aí é uma habilidade, algo que a gente tem que se desenvolver. A Karina tá aqui, a Karina é uma empresária muito bem-sucedida, amiga nossa, e ela tava falando isso pra mim, né? Ela dizendo, Bruno, ela já, vamos dizer, passou daquela fase de que tipo, dinheiro ou não já não faz tanto mais diferença, né? É bom, mas não faz diferença total. Uhum. E ela falou isso pra mim, né? Porque as pessoas, quando elas vão subindo das necessidades básicas do ser humano, vai passando, né? Necessidade fisiológica, necessidade de segurança, estima, e vai subindo lá no último ponto, que é a autorrealização. Aí a gente entende que o ser humano que ele se embriaga, todo ser humano, essa frase é muito legal, se embriaga de prazer por falta de sentido. Ó, uau! Por quê? Não existe sentido. Então vamos tentar tampar com prazer. Para ver se. Mas não tampa. Porque você falou, é um alimento para a alma. Agora, o espírito, aí tem que ser realmente algo que seja maior do que a nossa própria vida, maior do que o nosso próprio prazer. E Jesus nos convocou para essa missão. Eu sou grata a Ele de ter me dado isso, né, e ter deixado isso para mim. Eu digo que, nossa, isso é a coisa que mais emociona na minha vida mesmo. É saber que eu tô aqui para poder continuar o que Ele deixou para a gente. E isso me preenche de uma certa forma que eu não trocaria por nada por mundo. Nada, nada, nada. E eu já fui nessa viagem, parei na depressão e falei, velho, não dá não. Porque no final é o espírito mesmo que a gente precisa. No final das contas, a gente está buscando isso. A gente até pode tampar com outras coisas, mas no final a gente está em busca desse sentido. Qual é a sua visão, Vista? Não, sim, eu super acredito nisso. Eu acredito que, na verdade, a inteligência espiritual ou transcendente, como você queira chamar Deus, essa energia superior, é aquilo que governa todos os restantes movimentos da Terra. E quando nós estamos ligados no transcendente, quando você para meditar, para orar, para ter um tempo com você, para calar as vozes das solicitações, as vozes do prazer, as vozes né, digamos assim, da mídia, do entretenimento, das notícias boas e das notícias ruins. Quando a gente consegue neutralizar, é a hora que nós nos conectamos a uma atmosfera superior. E quando você se conecta a essa atmosfera superior, você recebe como que downloads para a Terra. Você consegue ter insights criativos, você consegue receber fagulhas que você vai poder fazer chamas, né, e passar a tocha depois, como você acabou de ensinar aqui pra gente. Então, eu penso que esses momentos de quietudes, ou esses momentos que nós paramos para olhar para dentro de nós, porque eu acredito, não sei se faz sentido para você, que o mapa daquilo que nós viemos fazer aqui, da missão que nós viemos entregar, já está dentro de nós. O contrato social já está dentro de nós. Então, quanto mais nós olharmos para dentro, não é olhar para suas dores, feridas, mágoas, traumas e passado, não é isso. Isso uma hora tem que ser resolvido também, faz muito sentido. Mas é olhar para a sua força, para aquilo que te dá prazer, para aquilo que te põe no flow, para aquilo que você fala, olha, eu trabalharia, como o Bruno está falando, 40 anos seguidos, sem tirar férias, para cumprir isso. Então, existe uma coisa que nós viemos fazer nessa vida que nos deixa nesse flow. E que quando nós conseguimos fazer esse equilíbrio da terra e do céu, do transcendente e da realidade, do invisível e do visível, então é muito mais fácil andar por essa estrada. Essa estrada vai ter inúmeras circunstâncias negativas, vai ter inúmeros enfrentamentos, guerras, exércitos, pessoas falando contra você, pessoas dizendo que movimento que nada, seu movimento não vai dar em nada, mas existe uma força. Quando você está alinhado internamente, nada pode te parar. A sua bússola interior é aquilo que vai fazer com que você entregue a missão. Se você depender do aplauso dos outros, da live dos outros, dos coraçõezinhos dos outros, você não vai entregar grandes missões, né? Eu penso nisso. Nossa, e eu sei que você sabe disso na pele, né? É Arriscando a Própria Pele, né? Que é um outro livro fantástico. Poderoso. Ah, minha mãe tá aqui, eu tô feliz ela tá ouvindo essa palavra, né? Ah, é? Beijo, mãe, benção. Que lindo! Que lindo. Amigo, você tem mais uns 3 minutos aí. Eu quero que você finalize para nós. Então, vamos Qual que é o recado final? O recado final que eu gostaria de deixar é que aqui, independente
independente se você já é empresário, se você já é uma pessoa que trabalha dentro de alguma empresa, independente de quem você seja, eu quero que você entenda o seguinte: você veio para a Terra, como a Bispa falou, com o chamado que já está dentro de você e já existem pessoas aqui nessa Terra esperando por você. Já existem pessoas. E assim, as tribos elas já estão aí, esperando por um líder. E eu espero que nessa live tenha servido aqui, né? Para que eu e a Diz, sendo usados por instrumento aqui para te levar essa mensagem, você possa entender que você pode sim mover multidões a partir disso que já existe dentro de você. Então, deixa essa chama viver, né? E comece a incendiar essa terra. Esse é o recado que eu gostaria de deixar final, Vice. Uau, incrível! Incrível, amigo. Super obrigada pelo seu tempo, pela sua contribuição, pelas suas palavras positivas. E eu acredito que hoje eu estava pensando, para mim, não tem acasos quando você faz uma agenda com pessoas, como fizemos ontem com o Jacobelli, hoje com você. Isso não são acasos. Isso são coisas específicas de Deus, como um jogo de xadrez, que você vai se movendo ali para as peças centrais. E eu pensei que terminar o mês de maio com vocês dois fez muito sentido para mim sobre aquilo que vocês estão entregando no mundo. Sabe, eu amo ver pessoas executando e fazendo entrega. E eu falei, uau, os dois parceiros do final de maio, vocês encerraram esse mês, que foi um mês que nós demos nomes aqui como o mês da expansão, como o mês de receber instruções para saber como seguir, né? E vocês foram os dois parceiros finais aí, vocês lacraram, entregaram as chaves. Então eu estou super feliz de pensar que vocês entregaram sobre conexões, influência, negócios e hoje aqui sobre movimento. Então é isso mesmo, é uma chamada. Eu acredito que o mês de maio foi isso, uma chamada para irmos para o nosso lugar de força. Então, gente, meu muito obrigada por muitos de vocês terem ficado aqui. Nós já estamos, acho que há uns 70 dias no ar, ininterrupto, Bruno. Mas tem gente que ficou aqui alguns dias comigo e eu estou muito grata de você ter vindo aqui me encontrar nesse final de tarde e muito grata por estar sendo você, Bruno. Andrade, eu também sou Andrade, hein? Isso aí. Dirce Andrade e Bruno Andrade terminando aqui mais um meio de maio. Mais um mês de maio. Bate aqui, ó. Bate aqui aí, tamo junto. Então, que venha junho, que venha muitas lives, que venha né, as ideias do novo mês de junho e que a gente implante junto isso. Amém, amigo. Amém. Bis, vamos tirar nossa foto aqui? Vamos tirar, não sei se vai dar tempo. 8 segundos. Sorriso.